Bitcoin construindo uma possível reversão majoritária da sua tendência de baixa, ou seja, estamos próximos de iniciar uma nova bull run, uma corrida dos touros. No vídeo de hoje falaremos a respeito de alguns pontos gráficos que você deve ficar atento, afinal o Bitcoin está muito otimista. Junto com isso, falaremos a respeito de 5 criptomoedas que também podem construir um belo movimento para a semana. Acompanhe. Olá a todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leandro, faço parte da Power Inc. No vídeo de hoje falaremos a respeito do deslocamento de preços do Bitcoin e também sobre algumas altcoins que estão bem interessantes olhando graficamente. O que eu quero trazer para vocês aqui, começando pelo gráfico semanal do Bitcoin, é que sim, o Bitcoin estava em uma tendência de baixa, porém estamos muito próximos e trazendo grandes indícios de que estamos iniciando uma nova corrida dos touros. Infelizmente, no momento que a gente vive no mercado, a complacência, a sensação de que o mercado vai construir uma nova perna de baixa, a descrença, ela vem tomando conta. E muitas vezes isso pode deixar você cego e não aproveitar as oportunidades de pelo menos amplitudes generosas de movimento. Então, talvez o Bitcoin só venha testar uma região mais alta de uma resistência para construir talvez uma correção ou voltar a testar fundo. Isso a gente não sabe, porque é impossível você adivinhar o futuro. Mas uma das coisas que você pode fazer é usar o comportamento passado como referência a fim de ter uma noção de quais são as probabilidades para o comportamento futuro. E é uma das coisas que a gente faz aqui na Power Inc. usando os gráficos, tá? A leitura e a análise técnica, elas são amplamente difundidas no mundo inteiro. E a gente tem sim estruturas maiores, como um gráfico semanal, que é esse gráfico aqui, cuja toda barra traz uma informação muito relevante. E sim, meus amigos, o gráfico semanal do Bitcoin está extremamente otimista. Eu não posso vir aqui olhar para você e dizer que vai cair, ou que eu acredito que isso vai acontecer, ou que aquilo lá vai acontecer, se eu não levar em consideração o comportamento barra a barra dos preços. Quando você olha o comportamento barra a barra do Bitcoin, a gente observa que o preço nessa estrutura toda aqui construiu uma consolidação. Essa consolidação foi rompida para baixo com esta barra aqui e observa que essa barra aqui não teve continuidade, gerando uma grande movimentação para o lado oposto, deixando todos esses vendedores presos e desesperados. Afinal, eles venderam muito baixo. Porém, agora estamos novamente testando uma zona de grande resistência. Eu quero trazer para os amigos o seguinte: caso o Bitcoin consiga romper essa resistência sem perder esta mínima, meus amigos, estamos diante de um pivô muito bem desenhado do gráfico semanal. E não é qualquer pivô. Nós teremos um pivô alinhado com a média móvel de 21 períodos, que já está abaixo dos preços. Observem, após um teste no suporte, um teste na linha de tendência de baixa, que está plotado em laranja aqui, que vem construindo topos cada vez mais baixos. Então observem que sim, é um possível rompimento muito relevante. Então, meus amigos, não vale a pena a gente ficar observando o mercado de maneira muito pessimista, nem de maneira muito otimista. O que a gente precisa é observar o deslocamento dos preços de maneira realista. Se estiver caindo, a gente vai vender. Se estiver subindo, a gente vai comprar. Se estiver construindo uma lateralidade, nós vamos comprar e vender operando esse range. Então, assim, é muito complicado você tentar construir um viés e ficar fora de grandes movimentações, porque você pode muitas vezes ficar preso ao seu viés. Então não faça isso. Observe o deslocamento de preços e reaja ao que o preço está mostrando. Então vamos cair para tempos gráficos menores a fim de construir um pouco mais uma leitura detalhada e trazer algum insight para você nessa semana. Vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente está no gráfico semanal, mas a gente vai cair para um gráfico diário. Observem que no gráfico diário, meus amigos, a gente sim tem já o preço testando a média móvel de 200 períodos aqui embaixo. Para quem está no nosso canal do Telegram, observou a gente fazer muitas operações long, tanto no Bitcoin quanto em altcoins aqui. Quando o preço veio e testou essa região, viram a gente montar longs aqui. E
conseguimos surfar toda essa boa movimentação. É evidente que esse finalzinho aqui a gente acabou não pegando, porque a gente já sabia que aqui tinha que desmontar posições que a gente estava numa resistência. Sim, tínhamos a possibilidade de fazer um recuo a partir do teste desse movimento. E ainda é possível que, em gráficos menores, o preço capture a liquidez acima dessa região e volte a fazer uma correção. Porém, pessoal, a gente tem que esperar o preço reagir a determinadas zonas. Não adianta a gente querer ficar tentando adivinhar, porque o preço pode simplesmente rasgar para cima, acionar todos os stops dos vendidos, capturar toda essa liquidez de shorts que estão aumentando suas posições, e o mercado, quando consome stop de vendas, nada mais é do que acionar mais compras. Lembre-se sempre disso. O stop de uma venda é uma compra. Então, se o mercado rompe uma zona muito forte de resistência e consegue acionar os stops dos vendidos, ele tem a força compradora acima de mais compras geradas por esses stops dos vendedores. Muitas vezes a gente vê, então, um forte movimento gerado justamente por essa estrutura de gatilho, de rompimento através do stop dos vendidos. Então, caindo ainda mais o tempo gráfico, quando a gente vai para tempos como 4 horas, observem o seguinte. Aqui já num gráfico de 4 horas, observem que o preço, ele, por mais que esteja construindo uma forma de um possível alargamento, e temos sim uma zona de possível armadilha, zona de liquidação de muitos shorts, a gente tem que ficar atento para nesta região a gente não cair em uma armadilha, tá? Então evitar ficar comprando aqui, mas sim, pessoal, se o preço retroceder para regiões mais baixas e tentar buscar um long aqui para tentar um scalp, talvez até mesmo deixar um residual para uma posição de rompimento, é sim uma ideia interessante, viu, pessoal? Por quê? Porque em gráficos maiores o preço está alinhado para cima. Então, se a gente gerar um rompimento muito forte aqui, o preço pode correr realmente, gerando, por consequência, uma base ainda mais alta dentro de uma tendência de alta. Observe que a gente vem construindo topos e fundos cada vez mais altos. A gente construiu esse fundo aqui e a gente está tentando fazer o que agora? Construir bases cada vez mais relevantes. Observem que aqui a gente tinha uma zona muito relevante de resistência, ó. Olha o que o preço está tentando fazer. Flipar essa região. O preço está tentando construir uma base exatamente na resistência para definir isso aqui como possível suporte. Uma vez que o preço consegue fazer mais uma perna dessas, a gente vai ter, por definição, um triângulo ascendente construído, e o possível rompimento desse triângulo ascendente vai gerar talvez mais gatilho de compras e possivelmente um stop dos vendidos. Caso não ocorra um stop dos vendidos aqui, você tem que ficar atento ao quê? A uma possível armadilha para as compras. Então você sempre tem que ficar atento a duas possibilidades. Por quê? Porque a gente não quer ficar enviesado e não conseguir reagir da melhor maneira para o preço. Lembrando, você tem que ter uma estratégia para a ponta compradora e uma estratégia para a ponta vendedora. Você tem que ter dois cenários abertos na sua mente e tentar reagir ao que o preço for construir, independente de cada cenário. Beleza? Então, falamos um pouquinho a respeito do Bitcoin. Eu quero ressaltar que sim, se o Bitcoin romper essa estrutura construindo esse possível triângulo ascendente que está sendo feito, deixando por consequência um fundo ainda mais alto, é uma zona interessante para buscar por longs, para tentar buscar uma antecipação de um rompimento. O stop fica bem curto, né? Pode ser usado fundos aqui, tanto esse fundo quanto o fundo mais baixo, e buscar uma saída na zona de resistência e talvez até mesmo um residual para carregar para um possível rompimento. Afinal, caso o preço consiga romper, observem, a gente vai entrar num vazio gráfico. Se a gente subir tempos gráficos diários, olha só, olha toda essa amplitude que a gente tem para percorrer, caso o preço consiga desenvolver acima. É quase 16% de upside frente a um rompimento forte aqui dessa zona de resistência. Então, assim, é um movimento bem intenso. Eu espero que você esteja preparado. E caso você deseje ter recomendações de compra ou venda, se você não tem uma noção muito clara do comportamento dos preços, eu te convido a acessar o QR Code que está abaixo aqui para que você tenha acesso aos nossos serviços, tá? Para quem ainda não conhece a PowerInc, eu vou deixar aqui um compilado das nossas operações do último mês. Se liga só. Esse aqui é o resultado atual de todas as nossas operações no grupo Futuros. A gente também tem um grupo que opera só spot e também temos uma carteira. E o que eu quero trazer aqui para os amigos é o seguinte: estamos com uma taxa de acerto de 90% nos trades e
um resultado líquido dividido por caixas operacionais, ou seja, nosso capital a gente distribui em 5 caixas e cada caixa já está com resultado de 88,1% de upside, apenas no mês aberto de fevereiro. A minha pergunta para você é: gravaremos um novo vídeo na próxima semana buscando será 100% de resultado líquido? Talvez. Então, acompanhe os vídeos da PowerInc. E se você quer ter acesso a esse tipo de conteúdo, a esses sinais, é só escanear o QR Code aqui embaixo ou clicar no link que está abaixo desse vídeo do nosso grupo do Telegram. Entra lá e chama Leandro ou Gustavo, tanto eu quanto o Gustavo Correia. A gente vai estar disposto a ajudar você e a explicar como funciona o nosso grupo de sinais. Se você tem dúvida, não precisa perguntar para nós que estamos gerenciando esses sinais. Pergunte para os usuários, para as pessoas que realmente assinam o nosso serviço, o que elas acham. E você terá ali no grupo mesmo, alguns feedbacks. E aí eu espero que você entre na nossa comunidade e faça parte aí da PowerInc. Lembrando, dentro da nossa comunidade do Telegram, a gente tem análises quase que diárias do Bitcoin, junto com alguns insights e muitas operações, muitas vezes que a gente larga no grupo free. Então, pelo simples fato de você já estar no nosso grupo aberto, sem pagar nada, você já pode receber uma de nossas operações em algum momento da semana para que você seja, assim, beneficiado por nossos sinais. Então, vamos falar agora de algumas altcoins que estão no nosso radar aqui na PowerInc. Lembrando, essa leitura condicionada aqui do Bitcoin, caso ocorra um rompimento acima, vai gerar, por consequência, um movimento talvez ainda mais explosivo para algumas altcoins. E a gente vai falar aqui. Primeiro ativo, Ethereum Name Service, tá? Se você olhar o gráfico diário de Ethereum Name Service, que é ENS, você vai observar que o preço está muito bullish, tá? A gente tem uma boa definição de um zigue-zague ascendente. Acredito eu que qualquer brecha de entrada aqui no gráfico diário, seja por uma microcorreção dentro do intraday, seja por uma brecha como barra ignorada, em sidebar aqui, é sim uma possibilidade para entrada, tá? Para quem opera algum dos nossos modelos, aqui teve uma primeira possibilidade. Eu sim miro já alvos nos 21,98, 30 e 36,35. É um upside muito interessante para um swing trade em Ethereum Name Service. Esse ativo deve ter um movimento muito forte caso o Bitcoin realmente consiga romper aquela faixa e as altcoins provavelmente devem explodir, ok? Ethereum Name Service, então, primeiros alvos aqui plotados na tela. Outro ativo que eu tenho como bem convidativo é Uniswap, tá, pessoal? Uniswap, a gente teve um swing trade também que a gente mandou lá na Operações Spot. A gente tinha uma consolidaçãozinha aqui bem definida, ok? O preço conseguiu trabalhar acima da consolidação, buscamos compra nesta região aqui, ok? Buscamos compra nesta região aqui. Eu até vou pegar e vou plotar para vocês a operação que a gente fez. 13 de fevereiro, esse aqui foi o nosso sinal de Uniswap. Entrada em 6,22. Vamos lá, onde é que foi a entrada? É assim basicamente funciona a dinâmica do nosso sinal. 6,22, primeiro alvo, 6,39. O stop está onde? Em 5,97. 97,5. Tá? Primeiro alvo, basicamente, aqui ó, primeiro alvo, 6,39. A gente vai descascando a posição, a gente tem os percentuais lá no nosso grupo para gerir esse risco, então a gente vai descascando o último alvo em 7,33. Então, 7,33. Um excelente upside, um trade que fluiu de maneira belíssima. Compramos baixo, sem calor, movimento direcional, bem interessante para a Uniswap. E acredito eu que sim, ainda teremos mais possibilidade para surfar um movimento aqui em Uniswap. Afinal, a gente tem uma grande movimentação do preço que testou a faixa de 50% da última perna de impulso, gerou por consequência uma base de preços mais alta e essa base de preço aqui serviu como suporte. Então, se a gente pegar esse movimento alternado, a gente teria toda essa perna alternada por este fundo com um objetivo na faixa dos 9,26, 12 dólares e 14,10. Lembrando, pessoal, esses 12 dólares aqui são muito relevantes, assim como essa faixa dos 9,26. Então é muito importante que caso o preço chegue nessas zonas, tá, você não fique lá ganancioso pensando eu quero pegar só o último alvo.
desmonte parte da sua posição, faça uma parcial a fim de capturar o melhor do mercado sem ficar eufórico, sem ficar ganancioso. Lembrando, se você deseja fazer uma compra agora, o preço ficou meio esticado. Recomendo vocês que entrem no nosso grupo free, talvez vocês recebam uma análise no meio da semana e aí a gente encontre alguma brecha de entrada para comprar um pouco mais barato essa Uniswap, comprar pelo intraday e tentar levar uma posição para um alvo mais longo de swing. Então, o primeiro ativo foi Ethereum Name Service, segundo ativo foi Uniswap, terceiro ativo na minha leitura HNT. Acho que o ativo tem potencial. Eu tinha uma leitura interessante para HNT, ele acabou perdendo o fundo anterior. Na minha leitura agora, isso aqui é uma possível bandeira de alta dentro de uma tendência que sim, ainda é uma movimentação majoritariamente de baixa em um gráfico semanal, porém, no diário a gente começou a tentativa de uma inversão de tendência, então não posso desconsiderar isso. E sim, um pullback na média móvel, na faixa aí dos 2,75, na minha leitura é uma compra, tá? É uma nova compra, um stop talvez abaixo desse fundo aqui dos 2,50, dos 2,49, para buscar um alvo lá no 5,5. Então, 5,50, 5,60 vai ser um alvo interessante para HNT e eu não posso desconsiderar a média móvel de 200. Então, é um alvo final aqui na faixa dos 5,5? É. Só que se a média móvel de 200 estiver aqui travando o preço, eu vou tentar fazer uma parcial, ficar mais leve para tentar depois conduzir um alvo final aqui para os 5,5. Beleza? Então, falamos a respeito já de 3 ativos e vamos para o quarto. Se liguem só. O quarto ativo, na minha leitura, que está bem interessante, é Curve, tá, pessoal? CRV. CRV, ele vem de uma movimentação muito intensa. Após desenhar aqui uma movimentação de Adam Ave, né, um fundo em formato de V, depois disso um fundo ovalado, a gente teve uma mudança de característica e a gente deixou muito claro lá no nosso grupo Premium a possível movimentação quando o preço ainda estava na faixa dos 70 e poucos centavos, possível teste aí na região dos 92 ou $1, tá? Essa era a região de alvos. O preço consolidou aqui, fez um movimento que perdeu a mínima para armadilhar a galera e deixou essa baita barra com uma pegada de ignição. Eu não posso desconsiderar essa barra aqui. Ela é uma barra sim com característica de ignição de novo movimento. Essa barra já gerou um impulso interessante e caso a gente tenha essa barrinha hoje, fechando dessa forma, a gente vai ter um contexto ainda mais interessante de rompimento. Observe que o ativo ele vem fazendo topos e fundos cada vez mais altos no gráfico diário. Isso aqui nada mais é do que um Dave Landry, uma barra que perde a mínima das últimas 2 barras e provavelmente vai fechar próximo da máxima, gerando uma possível movimentação que vai projetar pelo menos 2 vezes o movimento dessa barra, tá bom? Esse aqui é um setup bem conhecido, é um movimento bem interessante para se buscar, afinal o preço ele ainda não testou o topo mais importante aqui em 1,57 e o alvo projetado dessa barra é onde? 1,57. Então, caso o preço volte dentro do intraday a deixar uma brecha de entrada depois de fechar essa barrinha, é um contexto interessante para procurar algum tipo de compra, caso o preço consiga disparar e gerar um rompimento interessante. Barras com brecha de sinal, como inside bar, barra ignorada, dentro de gráficos menores, como 60 minutos, podem ser uma boa abordagem para a entrada. E aí, pessoal, para finalizar, o nosso próximo ativo é SushiSwap. Pessoal, SushiSwap é uma pegada um pouco mais ampla, ela deve ser observada de maneira mais longa, com gráfico maior, como um gráfico diário ou até mesmo um gráfico semanal. Observe que SushiSwap está em uma consolidação. Ela está muito próxima de fazer um rompimento acima de topo anterior, de uma resistência muito relevante de toda essa estrutura. Observa que agora SushiSwap conseguiu criar uma base de preços acima da POC, que estava nessa região amarela. Se o preço conseguisse sustentar acima dessa região e conseguir romper esse topo, eu acredito que sim, SushiSwap tem a possibilidade de testar, talvez em alguns meses, tá, pessoal? Isso aqui não vai ser no curtíssimo prazo, mas em alguns meses, a faixa do 13,29. Por quê? Porque dentro dessa estrutura lateral, a gente teria uma possível consolidação em um fundo. Uma vez que essa consolidação for projetada para cima, de maneira um pouco mais grosseira, você pode pegar a amplitude do movimento e jogar para cima.
vai dar nessa região aqui, acima aí dos 13,30, tá bom? Mas essa região de 13,29 para mim é muito relevante, por quê? Porque a gente tem muita informação gráfica, tá? A gente teve a base para um impulso mais baixo, a gente teve a base para um pullback mais alto. Então, além de ser um fundo de bandeira de baixa, foi um fundo de pullback mais alto, de armadilha, de rompimento de topo anterior. Então, assim, é sim para mim muito interessante olhar SushiSwap para as próximas semanas, talvez meses. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esquece. Deixa teu like aqui para fortalecer nosso trabalho. Considera se inscrever no canal e também, se tu ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, clica no segundo link abaixo desse vídeo e vem para o grupo do Telegram. Desejo a todos uma ótima semana, bons trades, forte abraço e até a próxima. Falou!